Bom dia a todos! Que bom que hoje você veio louvar o nome de Deus. Que coisa maravilhosa! Meu nome é Bárbara. Eu sou a Sabrina. E hoje nós viemos louvar o nome de Deus com você. Você sabia que Deus nos ama muito? Nós somos os filhos dele. Ele tem o maior amor por nós. E nós devemos mostrar amor por ele também. Nós devemos brilhar por ele. Nós devemos ser a luz nesse mundo de escuridão. Por isso vamos cantar a música Brilhar por Ti. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo
mesmo sem eu querer. E por isso mesmo eu preciso orar, para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Amém. Amém. Que a gente possa resplandecer o amor de Cristo. Que na nossa vida nós possamos brilhar por Cristo, porque Ele nos ama muito. E imagine se o mundo está acabando. Como você estaria? Será que você estaria com medo? Mas sabia que se não importa o que aconteça, se você está do lado de Cristo, não tem problema, porque Ele é a sua base? Vamos cantar a música Pode Cair o Mundo.
de sucesso. E a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira. Só nele a vida tem real valor. É Ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza e sem rancor. A glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É esse o sucesso verdadeiro. Está no mundo, mas em Deus confiar. A glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Na batalha contra o mal, Cristo é o grande vencedor. Ele é o nosso general, Ele é o nosso Salvador. A glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, pode cair o mundo, estou em paz. Neste momento, quero convidar você a fechar os seus olhos para conversar com Deus. Senhor Pai que estás no céu, obrigado pela oportunidade que temos de nesta manhã estarmos reunidos em nossas casas para te louvar, te adorar e bendizer o teu nome. Em meio à crise, em meio às lutas e dificuldades, nós temos a certeza que o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Esteja conosco nesta manhã de sábado, em nome de Jesus. Amém.
Informativo Mundial das Missões. Aprendendo a ler. Joy Ceia não sabia ler porque simplesmente não havia escolas no vilarejo onde morava, na Libéria. Ele sempre trabalhou na plantação de arroz da família e nunca teve o menor incentivo para aprender a ler. Certo dia, um evangelista adventista chamado Willie chegou no vilarejo para fazer uma série de pregações. Após um mês de pregações, todos os adultos daquele vilarejo e do vilarejo vizinho decidiram ser batizados. Joy foi um dos batizados. Ele amava Jesus e queria compartilhar também aquela mensagem, mas não sabia ler. Então o evangelista criou uma classe bíblica para os interessados que queriam aprender a ler, e Joy participou. Na primeira aula, Willie entregou uma Bíblia para cada participante e explicou como achar os textos bíblicos. Diariamente eles se reuniam para tentarem ler a Bíblia e oravam para que Deus abrisse suas mentes. Então, certo dia, enquanto o evangelista lia um verso bíblico, Joy percebeu que conseguia ler na sua própria Bíblia. Joy ainda percebeu que seus colegas também estavam conseguindo ler, para surpresa de todos, inclusive do evangelista Willie. Ao voltar para casa, Joy tentou ler outro livro, mas não conseguiu. Só conseguia ler a Bíblia. Essa história aconteceu em 1937 e Joy passou sua vida inteira lendo e pregando com entusiasmo sobre o Deus da Bíblia. Parte da oferta deste trimestre irá ajudar a construir uma escola de ensino fundamental em Buchanan, Libéria, uma cidade bem próxima do vilarejo onde Joy aprendeu a ler. Essa escola irá substituir uma escola destruída durante a Guerra Civil da Libéria, na década de 90. Por isso, sejamos liberais. Olá, tudo bem? Vamos aprender como ofertar e dizimar de forma online, através do aplicativo 7Me, que você encontra nas plataformas digitais tanto iOS ou Android. Se você possui um cadastro, clique em Entrar. Se não, clique em Dizimar ou Ofertar. Preencha com a cidade e nome de sua igreja. Em seguida, clique na opção com nome e endereço de sua igreja. Verifique os dados e confirme. Na próxima etapa, você deverá preencher seus dados pessoais, seu nome, e-mail. Logo a seguir, preencha o valor do dízimo ou oferta que irá devolver. Clique em Próximo. Agora você deve selecionar a opção de débito ou crédito. Em seguida, a bandeira do seu cartão. Coloque os dados do cartão: número, nome, vencimento e código de segurança. Lembrando que esta transação é 100% segura. Verifique a transação na próxima tela. Em seguida, clique em Confirme. Aguarde o processamento. Pronto! Sua devolução foi realizada com sucesso. É uma alegria poder estar nesta oportunidade compartilhando com você esta esperança. E por falar em compartilhar a esperança, querido amigo, esse é o momento de nós assim copiarmos o link desta transmissão, nós assim colocarmos lá no grupo da família. Afinal de contas, compartilhar a esperança é o nosso papel aqui. E você está sendo convidado com essa transmissão poder alcançar
o maior número de pessoas possíveis. Afinal de contas, Jesus Cristo está voltando e eu e você fazemos parte deste grupo que anuncia, somos os arautos dessa verdade. Aqui nessa oportunidade, enquanto você compartilha aí, eu quero poder assim apresentar alguns convidados especiais. O José Carlos, o pastor José Carlos já é de casa, mas ele vai dar um oi para você. Nós temos também aqui conosco a Irineide. A Irineide é de casa, é verdade. Mas ela vai dar um oi para vocês e nós juntos nós vamos assim tratar de encontrar aquela pérola belíssima do estudo da lição, do guia de estudo desta semana. E eu vou nesse momento dar a oportunidade para que eles possam cumprimentar você, possam chegar até os teus ouvidos com esta palavra abençoada. Irineide, dá um oi para nossa galera. Bom dia, tudo bem, meus irmãos? Para mim é um grande prazer e uma alegria de nós podermos participar aqui na igreja de Terra Roxa, né, compartilhando esses momentos aqui, aprendendo um pouquinho mais, recapitulando aquilo que a gente estudou durante a semana. Ok, Irineide com a gente, como disse, já é de casa, mas a gente tem a alegria de poder contar com o apoio desse grupo tão especial. O pastor José Carlos já esteve orando conosco, mas ele ainda vai dar um olá para você que quem sabe está ingressando neste momento. Nós estamos juntos recapitulando o guia de estudos, tá bom? Pastor José Carlos, dá um oi para nossa galera aí. Bom dia, feliz sábado a você, meu amigo, minha amiga que está nos acompanhando neste momento, nessa live especial. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja aí na sua vida e também da sua família. É um prazer poder estar com vocês neste momento. Fantástico, pastor José Carlos. Testemunhas cativantes, o poder do testemunho pessoal. Eu quero te convidar, se você puder me acompanhar, José Carlos e Irineide, nós vamos orar ao nosso Deus nesse instante e pedirmos que Ele continue iluminando nossa mente. Eterno Deus, onipotente Pai, ao recapitularmos o guia de estudos, à luz da Tua palavra, Senhor, que Teu Santo Espírito continue se manifestando para conosco e para com cada uma das famílias que estão nos acompanhando nesta oportunidade. É um pedido, Senhor, que te fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém, Pai eterno. Amém. Pastor Zé Carlos, como é que esse negócio aí de testemunhas cativantes, assim, o que a gente pode entender desse tipo de título, assim, o que o autor do guia de estudos estavam querendo nos fazer entender? Pode me ajudar? Com certeza. Sabe, pastor Jacó e amigos, a lição dessa semana, ela vem falando sobre o nosso testemunho pessoal, né? Entendi. A gente pode fazer sermões, podemos pregar, dar estudos bíblicos, mas o nosso testemunho daquilo que Cristo fez em nossa vida é muito valioso, é muito importante. Então, quando nós falamos daquilo que Cristo fez em nossa vida, o que Ele nos transformou ao conhecer as verdades bíblicas, ao conhecer a Cristo, a nossa vida foi transformada, é um testemunho poderoso para alcançar outras pessoas. E aí, eu queria perguntar para a nossa amiga, o que mais lhe chamou a atenção na lição desta semana? E você que está aí em casa, você também pode participar, você pode escrever ali nos comentários o que mais lhe chamou a atenção na lição dessa semana, que a gente vai lendo durante aqui a nossa lição. O que mais lhe chamou a atenção? Escreva para nós aí nos comentários. E para você, o que mais chamou a atenção na lição dessa semana? Bom, a lição ela vem falando sobre testemunhos, né? E também sobre a transformação, a importância de nós testemunharmos. E o que é esse testemunho? A partir do momento em que Cristo ele ocupa a nossa vida, que Ele entra na nossa vida, Ele nos transforma. E a partir do momento que Ele transforma, há uma conversão. Né? E aí que traz aqui vários testemunhos que a gente viu através do apóstolo Paulo, né? Ele testemunhando sobre a sua conversão, de como ele seguia os cristãos, de como que ele fazia para poder colocar em cárcere aquelas pessoas que testemunhavam a respeito de Cristo. E a partir do momento em que Cristo apareceu a ele teve primeiro uma conversão, ele teve uma mudança de rumo. E ali fala também que essa conversão, essa transformação, alguns pode até ser, né, espontaneamente, ser rápido, né? Mas isso é uma transformação que a gente vai acontecendo ao longo da nossa vida, né? Que às vezes algumas pessoas falam assim, quando eu fui convertido, né? Como se fosse algo que aconteceu há muito tempo. Mas essa conversão ela tem que ser
constante, porque a partir do momento em que Cristo entra na nossa vida, a gente tem o desejo de falar, a gente vai testemunhar, a gente vai mostrar para as pessoas que nós fomos transformados e a gente se torna uma nova pessoa, uma nova criatura, né? Então a conversão, essa conversão, ela só pode ser baseada através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz essa mudança, né? E a gente muda de caráter, a gente muda de vida, é uma nova pessoa. Interessante. E você já escreveu aí no comentário o que mais lhe chamou a atenção na lição da Escola Sabatina dessa semana? É muito importante a sua participação, porque nós estamos juntos aqui aprendendo e nós queremos saber a sua opinião, o que mais lhe chamou a atenção. Pastor Jacó, o que mais lhe chamou a atenção na lição dessa semana? Eu queria ressaltar aqui um aspecto, pastor José Carlos. Nas palavras da irmã Irineide, aquele aspecto da constância. Nós nos recordamos de um texto bíblico, João capítulo 15, verso 5, que nos informa, utilizando ali as palavras de Cristo, aquela analogia de estarmos ligados à videira, como se usufruindo constantemente daquela seiva nutritiva que produzirá em nós o fruto do Espírito Santo, conforme a Irineide mencionou. 4, verso 20 do livro de Atos dos Apóstolos, você pode procurar em sua Bíblia, tem o texto bíblico que também é considerado o verso para memorizar nesse guia de estudos da semana que estamos aqui recapitulando, pois nós não podemos deixar de falar as coisas que vimos ou ouvimos. Sabe aquele aspecto de não poder deixar de falar? Ligados constantemente à videira, nós assim, com naturalidade, continuaremos exercitando o testemunho, continuaremos exercitando assim esse estilo de vida. Não é nem mais um projeto, é uma filosofia de vida, a ação de testemunhar, porque ligados à videira, produzindo o fruto do Espírito Santo, nós não podemos deixar de falar aquilo que vemos e aquilo que ouvimos, desde que vivamos essa experiência com Cristo. Interessante isso. E aí, pegando esse gancho, muitas pessoas pensam que a primeira pessoa que Jesus enviou para a missão foi Pedro, Paulo, João, Tiago, mas a gente vê que o primeiro missionário que foi enviado por Jesus foi aquele homem, o Gadareno. E aí, que lições a gente pode tirar desse homem? Então, eu achei muito interessante ao estudar, falando sobre esse ex-endemoniado, né? A Bíblia fala que ele estava ali, né? Na época em que Jesus veio, o diabo deitava e rolava com as pessoas, né? Ele fazia o que queria, né? E esse homem, quando Jesus perguntou qual é o seu nome, ele falou assim: o meu nome é Legião. Eram muitos, né? Eram muitos, quer dizer, ele se preferiu, ele relacionou isso, era o nome que se dava ao número de soldados romanos, né? Que ali até a lição traz que era média de 6.000 soldados. Era dado como o nome de legião. Então, percebe-se a quantidade de demônios que estavam dentro desse homem. E a lição, ele traz ali o seguinte, que Jesus ele tem o poder para qualquer, né? O poder dele para expulsar qualquer demônio. E aí, quando ele falou assim, então sai, e aqueles demônios foram aos porcos, né? Aquele homem, ele foi transformado. E é isso que é interessante, que eu até gostaria de analisar. A Bíblia fala o seguinte, a lição traz que aquele homem, ele foi transformado, ele começou a falar, até queria estar junto com Cristo, né? Seguir, Jesus falou assim, não, você não vai, você vai ficar aí. Porque Deus sabia, porque naquele momento Jesus ele não tinha sido bem recebido ali naquelas cidades. Eles tinham rejeitado, falou assim, sai, até mandou ele embora, saia daqui, vai embora, né? Porque ele tinha perdido, as pessoas ali tinham perdido dinheiro com aquele tanto de porcos que tinha caído ao mar. E aquele homem então fica, e aquele homem ficou. E eles viram uma transformação naquele homem, aquele homem já estava bem vestido, né? Porque eles conheciam aquele homem, sabia que ele era um homem raivoso, que aquele homem era diferente, e de repente estava ali aquele homem calmo, simples. E a lição fala o seguinte, que aquele homem assentado, vestido em perfeito juízo, ele tinha sido transformado, né? Tanto mental, né, psicologicamente, emocional, espiritualmente. E é isso que eu quero trazer na área da psicologia, como psicóloga, a gente sempre fala para os meus pacientes, eu falo, nós, como seres humanos, nós temos esse 4 perfil, né? Nós somos bio, psicossocial e espiritual. Quando uma parte é afetada, por exemplo, se uma parte minha física é afetada,
também afeta a minha espiritualidade. Se a minha espiritualidade também não está bem, se eu não consigo perdoar, se eu tenho rancor, afeta também o meu físico, porque o nosso corpo, a nossa vida, o ser humano, é um ser completo. Mas quando Deus entra, quando Deus ele faz a transformação, ele muda todo o quadro. E ali que é interessante, aquele homem, ele não foi só curado espiritualmente, mas ele foi curado espiritualmente, emocionalmente, mental e física. Então, quando Deus ele faz a cura, é algo completo. E a gente percebe isso, né? Porque a gente acaba crescendo. Quando a pessoa ela é transformada, ela cresce em Cristo, ela tem os frutos do Espírito Santo. E os frutos do Espírito Santo é esse, né? É esse domínio próprio, é alegria, é tudo isso. E aquele homem, então, por isso que ele estava em perfeito juízo, ele estava ali, né? Era um outro homem, uma outra pessoa. Porque quando Cristo, ele faz a transformação, quando ele entra no coração das pessoas, ele faz a obra por completa. Né? E as pessoas veem isso fora. Uau! Por isso, acho que estou falando um pouquinho mais, mas depois, Jesus, quando ele voltou novamente para essa cidade, para esse Decápolis, que antes eles haviam expulsado aquele Jesus dali, Jesus já conseguiu evangelizar. Porque o testemunho daquele indivíduo que havia permanecido foi tão grande que daí as pessoas aceitaram a Jesus. Por isso que Jesus falou assim, não, você não vai comigo não, você vai ficar. Porque eu tenho uma obra para você. E ele obedeceu e através do testemunho dele, né, Cristo pôde alcançar outras pessoas também. Pastor Jacó. Fantástico. Nós vemos aí o exercício, o princípio das unidades homogêneas. Deus utiliza você para um ambiente específico onde só você pode estar, e esta alegria de testemunharmos, ela é irradiada e alcança outros. É esse, de fato, assim, o ponto alto do guia de estudos da lição, irmãos. É o exercício de um testemunho eficaz, verdadeiro, Zé Carlos, que, na verdade, te convence não pela oratória refinada, mas porque se evidencia nas ações, no brilho nos olhos que de fato estivemos junto à verdade, junto a Jesus Cristo. Isso a gente compartilha de maneira muito natural. Sabe, evangelizar não é contar a nossa história, mas é como Cristo mudou ela. É verdade. Então, quando nós estamos ali falando do amor de Jesus, nós estamos testemunhando, evangelizando, nós estamos contando a nossa história e como Cristo mudou ela. Então, o testemunho pessoal é isso, é a gente falar o que Cristo fez por mim e por você. E assim, nós vamos ter um testemunho muito forte e muitas vidas serão transformadas por Cristo, porque você se deixou ser usado por Deus aonde você está inserido. E espero que você tenha gostado, tenha aproveitado esse momento de conversa que nós tivemos aqui, da lição da Escola Sabatina, e eu convido você a, durante essa semana, desenvolver a comunhão, ao estudar a lição da Escola Sabatina. E o tema da semana que vem é como Jesus olhava para as pessoas. Você não pode perder. E claro, eu desafio você a ter o seu relacionamento, ajudar o seu próximo, ajudar o seu vizinho, fazer uma ação solidária. E terceiro ponto, ser um missionário, desenvolver a missão a cada dia falando do amor de Jesus. E claro, desafiando você a usar os seus dons e os seus talentos para ser um discípulo de Jesus. Amém. E assim testemunhando desse amor. Que a lição dessa semana não fique somente no papel, mas também que seja viva e eficaz na sua vida. Muito obrigado, pastor Jacó, muito obrigado, Inineide, pela a participação de vocês aqui na nossa lição de Escola Sabatina. Eu vou convidar você para fazer uma oração e você não sai daí, porque daqui a pouquinho o pastor Natal trará uma mensagem poderosa para o meu e o seu coração. Fique conosco. Obrigada, Pai, porque nós temos a oportunidade de sempre extrair grandes, profundas riquezas da Tua palavra. Amém. E como que é importante nós testemunharmos, mas nós só podemos fazer isso quando nós formos transformados através do Seu Santo Espírito, tocando sempre no nosso coração, para que possamos ter uma mudança de vida, uma mudança de caráter. Amém. Nos ajude que nós possamos brilhar por Ti aonde nós formos. Amém. Está bem pronto a vir. Você possa abençoar essa igreja, cada irmão que
aqui, que está assistindo, e a todos nós, e neste sábado, em nome de Jesus Cristo. Amém. E agora chegou o momento de vocês, crianças, prestigiarem a história de hoje. E a história de hoje tem muita confusão. Mesmo assim, vocês querem ouvir a história de hoje? Então, vamos lá. Bem, a história começa o seguinte. Vocês se lembram que Noé e sua esposa e toda a sua família entraram no barco porque Deus havia falado para Noé construir aquele grande barco, todos entrarem ali dentro, os animais também, para se protegerem da grande chuva, do grande dilúvio. Infelizmente, só Noé, sua família e também os seus filhos entraram no barco, não foi? Vocês lembram disso, né? E aí, então, as esposas também entraram no barco, porque elas também eram tementes a Deus. E todas estavam lá, saíram do barco agora e tinham que começar uma nova vida, um novo começo. Bem, eles estavam vivendo, plantavam, colhiam, se alimentavam, tinham os animais com eles também e agora começaram a ter filhos. E aí foram se multiplicando, enchendo novamente a terra e isso levou muito tempo para acontecer. Até que depois que um grupo desses filhos começou a ter umas ideias diferentes. Vamos para um lugar que nós queremos ser famosos. Uau, já tinha gente querendo ser famosa nessa época. Eles tiveram uma ideia. Vamos fazer uma torre muito grande. Vamos fazer uma construção fantástica. E começaram a chamar alguns adeptos, né? Começaram a ir com eles para esse trabalho também. E começaram a construção. Fizeram tijolos e tantas coisas, e arrumaram pregos, madeiras e tudo mais. E começaram a construção da torre. E aí, passo a passo, tijolo por tijolo, eles iam colocando ali. Então, continuaram. Essa torre, sabe o que eles queriam fazer? Eles queriam fazer essa torre tão alta, tão grande, que ela alcançasse o céu. Eles queriam era fama, sabia? E começaram, e construíam cada vez mais alta, cada vez mais alto. Uau! Onde essa torre vai chegar? É muito grande. Quando eles estavam quase terminando essa torre, Deus não estava contente com essa construção, não. Ele fez uma coisa que parou, que a construção não pôde ser continuada, sabia? Enquanto o cara que estava aqui em cima pedia o martelo para o cara que estava lá embaixo, de repente ele falava: amigo, passa o martelo! E o outro amigo começava a falar assim, falar outra língua totalmente diferente. Uai, que estranho! Que língua é essa? Eu nunca ouvi essa língua, porque até aí todo mundo falava a mesma língua. Que confusão! Eu não disse que era confuso. Só sei que não terminaram essa torre, porque Deus não permitiu. Deus não queria que ninguém fosse famoso, ele simplesmente queria que todos voltassem para ele. E a torre ficou do mesmo jeito, não foi terminada, porque Deus não permitiu que isso acontecesse. E assim, do mesmo jeito que Deus não permitiu que a torre fosse terminada, Ele também não permite muitas coisas na nossa vida para o nosso bem. E ali Ele pensou no bem do povo de Israel e no bem também da palavra de Deus ser continuada a falar em outros lugares. Cada um começou a falar uma língua diferente e foram se espalhando por outras terras também. E Deus acompanhou a cada um, levando a sua palavra junto para que ela não se perdesse. Esse Deus é maravilhoso mesmo. Do mesmo jeito que Ele cuidou dessa construção, Ele cuida de mim e de você. Que pena que a gente tem que terminar a história, mas no próximo programa tenho mais uma história legal para vocês e quero encontrá-los aí bem animados também para mais um sábado. Tchau, tchau!
mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem crê sem ver. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor, prometo e minto, Senhor, não aguento mais confiar em mim. E se a doença não curar, e o emprego não vingar, e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor, não quero mais duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar.
religião para ela é um sufoco, é um peso enorme. Ela vai dizer assim, o que Deus quer de mim? Milhares de coisas, ela vai dizer. Deus quer que eu não faça isso, não faça isso, não faça isso, que eu faça aquilo, que eu faça isso, que eu não beba isso, que eu não coma aquilo. Eles veem a religião como milhares de tarefas, de listas de coisas que pode e que não pode fazer e que se espera que faça também. Hoje eu quero que a gente possa entender claramente que a vida cristã não pode ser uma maratona de coisas, que a vida cristã é simples, basta nós queremos entender qual é a vontade de Deus, o que é que a palavra revela, e nós vamos ver que é muito mais fácil do que essas pessoas imaginam, uma lista infindável de coisas. Antes eu quero fazer uma breve oração com vocês para nós abrirmos a palavra de Deus. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, obrigado pelo teu amor, obrigado porque mesmo com essa pandemia, com o distanciamento, isolamento, o Senhor permitiu que tivéssemos essa tecnologia para nos mantermos unidos pela tua palavra. Nesse momento nós nos colocamos todos diante do teu trono de graça, pedindo que o Senhor ilumine os nossos corações, o nosso entendimento, para recebermos a tua palavra e que ela mais uma vez nos edifique, que ela nos santifique, nos aproxime de ti e fortaleça a nossa vida cristã. Peço isso e agradeço já, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de começar com uma passagem que está em Deuteronômio, capítulo 10. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12 em diante, 12 e 13. Veja só. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Aqui está então a resposta. O que é que Deus requer de mim? Vem agora uma lista enorme de coisas. Veja só, nós vamos ver aqui 4 verbos que mostram que é um processo, que não são coisas, é um processo e que envolve o relacionamento em primeiro lugar. Vamos lá. Eu repito para quem não abriu ainda, Deuteronômio capítulo 10, versículos 12 e 13. Agora, pois, ó Israel, que agora somos nós, a igreja, o que é que o Senhor requer de ti? E lá vem a resposta. Não é que temas o Senhor, teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Ele responde em forma de uma pergunta. Nós vamos processar isso aqui agora. Ele responde, não é que você ande com o Senhor, que você faça isso para o teu bem? Veja só que Deus não está dando uma lista de coisas. Deus está mostrando um processo. Em primeiro lugar, o que é que Ele espera de nós aqui? Vamos ver os verbos. Que nós temamos ao Senhor. O que é temer ao Senhor? Nesse caso, temer, o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, não é ter medo de Deus, pavor de Deus. Esse é aquele temor de reverência, de respeito absoluto por saber quem Ele é e quem nós somos. Então veja, se eu começo um processo desse, eu paro minha vida e falo, peraí, quem é Deus? Pensa, quem sou eu? Eu sou criatura, Ele me fez, Ele rege o universo, existe o pecado em jogo, o grande conflito do bem contra o mal, eu dependo dele para saber, e eu vou reverenciá-lo, eu vou reconhecer quem ele é. Assim como a gente reverencia o pai, a mãe, lógico, num grau muito infinitamente inferior, mas o temor de respeito. Quem é Deus? Esse é o começo do processo de tudo, é parar e reconhecer quem ele é. O segundo passo, ele fala que a gente tema o Senhor, reconheça quem ele é, e aí diz assim, ó, e andes com ele em todos os seus caminhos. Se nós, veja, é um processo, se nós reconhecermos quem Deus é, e a gente para e fala, eu quero andar com Deus, quero experimentar como é isso. O que é andar com Deus? Até hoje nós temos um provérbio, pelo menos em português, que diz assim, ó, diga-me com quem tu andas, e eu te direi quem tu és. Andar junto, nesse caso, é ter relacionamento, vivência, é viver junto. Então, se você anda com Deus, você está experimentando os caminhos dele. O que é que Deus considera bom, o que é que Deus considera ruim, por que essas coisas acontecem ao conhecer a Bíblia? Veja, andar com Deus é o segredo da vida. Enoque diz lá em Gênesis 5, 2 vezes em Gênesis 5, Enoque andou com Deus, e esse foi o segredo de tudo, e Deus gostou tanto da amizade do Enoque,
Diga-me com quem andas, e eu direi quem tu és. Deus gostou tanto da companhia do Enoque, andando, entre aspas, com Deus, vivendo com Deus, que Deus levou ele já. Veja que isso não acontece sempre, não é? Tem muita gente que pensa assim, o fulano sumiu, foi arrebatado. Não, não existe isso. Foi uma experiência ali quase que ímpar, de Enoque, de Elias também, que já foram antes. De alguns que ressuscitaram junto com Jesus. Eles são primícias, quer dizer, são os primeiros de uma amostra pequena de tudo que Deus vai, todos que Deus vai salvar no final. Enoque andou com Deus, Gênesis 5. E nós temos que andar com Deus, mas isso é um segundo passo, só depois que nós reconhecemos quem Ele é. Se Ele é o Senhor do universo, eu vou dizer, não, eu quero aprender mais, descobrir como que Ele é, o que Ele diz. E aí vem o terceiro passo. Vamos lá. Então ele diz que nós tememos a Deus, reconhecemos quem Ele é. E então nós andamos com Ele em todos os seus caminhos. E aí, irmãos, vem o inevitável. Nós passamos a amá-lo. Ao nós experimentarmos passar tempo com Deus, a ter bons momentos com Ele, os bons e os ruins também, nós passamos a amá-lo, por ver quem Ele é. Veja, você não ama quem você não conhece. Você só ama alguém depois que você conhece. Tem uma história de um menino que namorava com uma moça e ele se mudou e de longe, naquele tempo não tinha WhatsApp e tanta coisa, não é? Ele mandava cartas para ela pelo correio. Mas ele mandava cartas para ela num nível diário. E a moça via o carteiro todos os dias trazendo a carta para ela. Todos os dias trazendo a carta para ela. E no final da história, ela se apaixonou pelo carteiro, porque ela tinha muito mais contato com ele do que com o namorado ou noivo. A experiência, o relacionamento, o contato diário faz com que a gente conheça e ame a pessoa. Ou a odeie por conhecê-la melhor. Amigos, se nós experimentarmos andar com Deus, como se anda com Deus, pastor? Lendo a palavra dele, ouvindo o que ele diz e falando com ele em retorno, em oração. E procurando seguir o caminho dele. Ele fala, não ande por esse caminho, esse aqui é errado. Mesmo que eu não o ame ainda, que eu não tenha ainda essa experiência com ele, por temer a Deus, reconhecer quem ele é, eu vou reconhecer, não, se ele diz que esse é o caminho, eu vou andar por esse caminho. Antes de amá-lo, nós experimentamos andar com ele. E no processo, nós passamos a amá-lo. É isso que Deus requer de nós, amigos. Que nós experimentemos, em primeiro lugar, quem é Ele? Bom, Ele é Deus, vou experimentar obedecê-lo, é o andar com Ele. E então nós passamos a amá-lo. E aí continua, veja só. Ao amarmos a Deus, diz no versículo 12, que o ames, é o terceiro passo que nós vimos, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Se nós não amarmos o Senhor, é muito difícil servi-lo. Nós podemos servi-lo, mas não como servos amados, como escravos, se nós não o amamos. Se nós não o amamos, nós vemos a obediência como um peso. Você pensa, puxa, que droga, que coisa, eu tenho que fazer isso de novo, mas fazer o quê, não é? Eu quero ir para o céu? Muita gente faz assim. Fazer o quê, né? Eu tenho que ir para a igreja esse sábado, quando tem o culto, por enquanto você não pode vir, tá? Eu tenho que fazer isso, não posso comer aquilo, vai fazer o quê, né? Eu tenho que obedecer, eu quero ir para o céu. É um fardo. Essa parte de ser difícil obedecer a Deus é o segundo estágio que nós falamos. É quando eu estou apenas andando com Ele, experimentando andar com Ele, os caminhos dEle. Mas eu preciso ler também Sua palavra, orar para conhecê-lo. É difícil essa fase de obediência. Eu ainda estou experimentando Deus, estou testando andar com Ele. Mas depois que eu o amo, é o maior prazer servir ao Senhor. Porque não é só comportamento a vida cristã, é transformação. Deus não só nos habilita a... Aliás, desculpem, a vida cristã não é só a gente se esforçar para fazer contra a nossa vontade, fazer a vontade de Deus. Cristianismo é muito mais do que comportamento. É transformação. Ao andarmos com Ele, ao lermos Sua palavra, ao pedirmos que o Seu Espírito Santo nos ilumine, nós somos transformados. E por isso nós passamos a ter prazer nas coisas de Deus. É natural. Ao assistirmos uma coisa, se nós estivermos trocando de canal, assistindo alguma coisa e aparece uma coisa imprópria, a gente não vai trocar de canal falando fazer o quê, né? Tem que tirar, porque Deus não quer, né? Não, eu tenho que ir para o céu. Vai ser natural. Você vai sentir horror ao pecado. Você vai dizer assim, meu Deus, que coisa horrível, abominável. Como é que o povo pode fazer isso?
Sabe por que muitas pessoas da igreja têm ouvido cada vez mais músicas profanas e assistido cada vez mais séries profanas, impróprias? Se a série diz que é de 18 anos, cristão não deve assistir. Porque se eles colocam 18 anos, até 16 está ficando perigoso. É porque tem imoralidade e depravação. Mas a maioria dos nossos membros, talvez mais os mais jovens, pós-modernos, conhecem e assistem essas coisas. Sabe por quê? Porque eles não têm discernimento entre o santo e o profano. Não chegou nessa etapa de amar a Deus e de ter sensibilidade de servir ao Senhor naturalmente. Ainda está naquele processo de eu tenho que obedecer a Deus, né? eu tenho que obedecer, mas quando não tem ninguém olhando, a gente vai para longe do que Deus espera. Se nós vemos a vida cristã como uma maratona de coisas infinitas, tem que guardar o sábado, tem que fazer isso, tem que devolver o dízimo, não pode comer porco, não pode tomar... Se eu vejo a vida cristã como isso, a gente dilui tudo isso e assistir uma coisa imprópria, ouvir uma música imprópria, a gente pensa, puxa, mas eu já faço tanta coisa, que isso aqui não é nada. Esse é o pensamento errado. A gente coloca a vida cristã como uma infinidade de coisas. E aí a gente passa a se avaliar como uma pessoa boa quando já faz a maior parte delas. Uma coisinha só não faz diferença. Veja o perigo. Porém, quando nós amamos a Deus, nós temos o Espírito Santo atuando em nós por esse andar com Deus, por amá-lo, por desejá-lo em nós, que nós temos o Espírito Santo que nos dá esse discernimento, essa sensibilidade para com o pecado. Não é porque, isso aí deve ser errado, não sei. A gente sente e a gente foge das coisas que contaminam a alma. É por isso que nós temos visto tanta coisa errada, tanta coisa que acontece em nosso meio, em nosso arraial. É porque talvez faltou chegar nesse estágio, o terceiro, de amar a Deus para ser transformado por Ele. Muitas pessoas resumem a vida cristã em apenas guardar os 10 mandamentos. É muito mais do que isso. Como eu falei, se eu resumo a vida cristã em guardar os 10 mandamentos, é apenas comportamento. É você forçar alguém contra a sua natureza a tentar fazer sempre aquilo. É mais do que isso, é transformação. Eu quero terminar de ler essa passagem para passar para uma próxima aqui. Então veja, nós vimos ali no versículo 12 4 verbos, que é um processo, tá? Deus espera que nós o temamos, reconhecer quem Ele é, e aí nós experimentemos andar com Ele, ler a Bíblia, fazer oração, e aí nós vamos amá-lo, por conhecer o caráter dele, e aí nós vamos servi-lo, desse jeito que diz aqui, de todo o coração, de toda a alma e naturalmente. E o verso 13 diz que aí sim nós vamos poder guardar os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje Ele nos ordena para o nosso próprio bem. Amigos, os 10 mandamentos, eles têm que fluir naturalmente de nós, por sermos transformados. Não podem ser 10 regras exteriores a mim, que eu tenho que me forçar a obedecer para ser salvo. Esse é um estágio de quem está no mundo, de que ele vê a lei como uma novidade, ele não sabia que era errado. E eu quero mostrar uma outra passagem para vocês que trata disso. Não podemos resumir a vida cristã em guardar os 10 mandamentos. Isso é pouco, isso é o começo, é um primeiro estágio para quem não sabia de nada. Abra sua Bíblia, por favor, lá em 1 Timóteo, capítulo 9, versículo 10. Muita gente pensa que vai ser salva porque guarda os 10 mandamentos. E, amigos, é impossível guardar os 10 mandamentos. É isso mesmo que eu falei. É impossível guardar os 10 mandamentos. Quem que você pode pegar e dizer assim, esse daqui é perfeito? Pode parecer perfeito para o humano, mas diante do céu está longe demais. Os 10 mandamentos são apenas comportamento exterior. Deus espera nos transformar interiormente, para que os 10 mandamentos sejam algo natural, não só na letra da lei, mas no espírito dela. Como diz lá, nós vemos no Novo Testamento, os fariseus, eles não podiam matar, mas eles odiavam Jesus. E Jesus diz que quem odeia já está ferindo o princípio da lei, é assassino. Tanto é que depois eles queriam matar Jesus. Então eles guardavam a letra da lei, mas não o espírito dela. Era apenas comportamento exterior, não tinha transformação. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9 e 10, tem uma passagem assustadora para alguns irmãos. Veja só que interessante, é só a gente entender o que está escrito aqui. 1 Timóteo, eu vou ler a partir do verso 8. Sabemos, porém, que a lei é boa
mas se alguém usar dela, de que maneira? De modo legítimo, não para procurar ser salvo, tá bom? É o primeiro princípio para quem está conhecendo a Deus. Veja só o verso 9. Tendo em vista que não se promulga a lei, os 10 mandamentos, para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, patricidas, matricidas, homicidas. É para eles que a lei é proclamada em primeiro lugar. Impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos. Se a lei não for apresentada para eles, eles não sabem que está errado. Mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Veja, a lei de Deus é apenas comportamento para quem não sabia que aquilo era errado. Para quem era adúltero, como diz ali, a lei de Deus é para ele é injusto ainda. Opa, é pecado isso? É pecado. Agora eu sei que é pecado. Agora ele vai escolher viver dentro ou fora daquilo. Irmãos, nós já passamos por esse estágio ao nos tornarmos justos. Pastor, quer dizer que não precisa guardar a lei? Não! Quer dizer que a lei tem que se tornar natural para nós. Nós não vamos ser recompensados no céu porque a gente não matou, porque não adulterou, mas por ter recebido Jesus Cristo em nós e ter transformado nossa natureza. Veja só, eu queria abrir a mente dos irmãos para pensarem nisso. É um absurdo pensar que Deus vai nos recompensar por guardarmos os 10 mandamentos. Sabe por quê? É a mesma coisa que um pai ou uma mãe dá um presente para um filho no final do ano, dizendo assim: filho, o papai quer dar um presente para você, porque nesse ano você não bateu na mamãe. Não é um absurdo? É lógico que ele não pode bater na mãe. Olha, a gente quer te dar um presente porque você não esfaqueou nenhum coleguinha esse ano. Mas nunca deve fazer isso. É isso mesmo. Seria um absurdo Deus dizer que você merece o céu porque você guardou os 10 mandamentos. Porque é uma obrigação. É o mínimo que se espera. Algumas coisas porque são realmente... até o mundo condena, são pecados morais até para o mundo. E algumas porque nós entendemos que é o ideal de Deus para nós. Como o sábado, por exemplo. Ninguém também vai premiar uma criança, e se fizer é esquisito. Uma criança no final do mês que vai dizer assim: que bom, filhinho, que você escovou os dentes todos os dias. Ele tem que escovar. Se ele não escovar, vão vir as consequências. O dente estragado, o mau hálito e por aí vai. Então, guardar o sábado, Deus espera um mínimo de mim isso. Guardar os 10 mandamentos para quem é ímpio é um choque. Começa com os 10 preceitos e ele fala: uau! Tudo isso eu estou perdido. Esse aqui é o trilho, esse aqui é o caminho. Quem conhece a Deus não mata, não rouba, não mente e tal. Só que, irmãos, quando nós nos tornamos justos, é o que eu li aqui, ó. A lei não é para os justos, é para os injustos. Quando a gente se torna justo, irmãos, isso tem que ser natural. Não pode parecer um decreto que se coloca contra mim, como quando ele é colocado para os injustos. Tem que se tornar parte da minha vida. Não porque eu estou mudando apenas meu comportamento, atitude externa. Senão eu fico igual aos fariseus. Não pode roubar, mas eu estou cobiçando. Mas tá aqui, é só no meu coração. Não é só atitude moral, é interno. É a nossa própria natureza que o Senhor transforma. E por isso os 10 mandamentos é o mínimo que se espera. Pastor, mas você acabou de falar que a vida cristã não é uma lista de coisas. Então não é só 10, são milhares? Não. A vida cristã é andar com Deus. Se nós andamos com Deus, irmãos, nós queremos viver naturalmente a vida de um cidadão do céu, de um filho amado que imita o pai. Veja que os filhos amados imitam os pais, não é? Os filhos amam os pais, eles falam: eu quero fazer o que meu pai faz. Meu pai é marceneiro, eu quero ser marceneiro. Meu pai é isso, eu quero fazer isso. Ou imitar o pai. A Bíblia fala que nós, como filhos amados, nós queremos andar com o pai e nós queremos ser como ele. Nós não vemos milhões de regras, nós vemos uma vida andando com o pai. Tudo aquilo que nós sabemos que o pai não faria, que desagradaria o pai, nós jamais queremos pensar naquilo. Vocês viram como isso muda a nossa mente, a nossa visão da vida cristã? Porque se eu vejo a vida cristã como regras, muitas regras, eu sempre vou estar insatisfeito, sempre me achando indigno ou bom demais. Mas quando nós entendemos como andar com Deus, nós só nos preocupamos em andar com Deus, em ter Ele conosco, em não magoá-lo. E lógico, se nós queremos andar com Deus, nós vamos estudar a sua palavra para entender qual é a vontade do Senhor.
E nós vamos orar ao Pai, falar com Ele nesse relacionamento, das nossas dificuldades, das nossas fraquezas, dos nossos desejos, e vamos implorar a Ele que Ele habite em nós, que o Espírito Santo transforme a nossa natureza. Isso é o que Deus pede de ti. Se você pensa que o que Deus pede de ti é não beber isso, não beber aquilo, não beber isso, você ainda não chegou no estágio de amar a Deus e de servi-lo naturalmente. É claro que sempre vem as tentações e vem coisas, e nós lutamos contra isso por amar a Deus, por andar com Ele. Eu espero que eu não tenha chocado os irmãos aqui dizendo que os 10 mandamentos é para os ímpios. Mas a Bíblia fala que os 10 mandamentos são a norma do céu. É a base da base da base. Nós escolhemos andar e construir em cima dessa base e viver os princípios. Mas ninguém vai ser salvo por isso. Ninguém vai ser salvo porque não matou ninguém, porque não esfaqueou ninguém, porque não adulterou. Isso é o mínimo que se espera, porque guardou o sábado. É o mínimo. Deus espera que nós estejamos sendo transformados por andarmos com Ele. Repito, como anda com Deus? Lendo a palavra dEle e falando com Ele, pedindo a unção dEle e procurando agradar o Pai. Só para a gente ir para o finalmente aqui, com relação aos 10 mandamentos, eles não são desprezados, tá bom? Não quer dizer que eles não devem ser guardados. Eu quero deixar bem claro isso, senão alguém vai dizer que o pastor Natal falou que os 10 mandamentos não é para quem é adventista, para quem é salvo. Não. É que os 10 mandamentos é o começo, é quando se encontrou com Deus, para aprender o que é o pecado. Mas aí passa a andar com Deus. Por exemplo, em Gálatas, capítulo 2, versículo 16, diz assim, que a lei não pode salvar ninguém, é a fé em Cristo. Porque tem ateu que pode guardar os 10 mandamentos melhor do que a gente. Tá? Ele descobre que tem um dia que é bom para ele descansar, ele escolhe o sábado, ele não trabalha, mas é muito mais do que isso não trabalhar, é separar para Deus. Ele não come algumas coisas que nós também não comemos, e pronto, é um ateu que vai ser salvo porque... Veja, não faz sentido, tá? Então, é o começo de tudo, mas a gente vê a espiritualidade da lei. Então, como eu mencionei, Gálatas 2,16, ninguém é salvo por observar a lei, mas é pela fé em Cristo, por andar com Ele. Romanos 7,14 explica o problema. Romanos 7,14 diz assim, que a lei, olha só isso, irmãos, Romanos 7,14, a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal. Ou seja, a lei é incompatível comigo, com a minha natureza. É por isso que a gente tem que se tornar de carnais em pessoas espirituais. É só Deus que faz isso. É andando com Deus, é aceitando Ele, transformando a gente, que causa tudo isso. E uma passagem que para mim é fantástica. João 14,15, Jesus diz assim, ó, se me amais, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Perceba? Naqueles 4 passos que nós vimos em Deuteronômio, o 4º passo, aliás, o 3º passo é amar a Deus. E aí ele fala, aí vocês vão me servir e vão guardar os meus mandamentos, que eu ordeno para o teu bem, é para você viver. Você percebe? Jesus enfatiza aqui o 3º passo. E o 4º, se vocês me amam, vocês vão guardar meus mandamentos. Então, o primeiro passo de reconhecer quem Deus é, ainda não é o suficiente, é o começo. O segundo passo de começar a andar com Deus é o processo, mas é o amar a Deus que nós queremos atingir por andar com Ele. E é esse ponto que Jesus pega. Se vocês me amam, aí vem o 4º, vocês vão me obedecer, vocês vão me servir. Procure andar com Deus a ponto de amá-lo, para que seja natural. É isso que Deus requer de ti. Não são milhões de coisas, é uma. É andar com o Senhor. E às vezes você vai ter que se esforçar para isso. Às vezes as tentações, as circunstâncias vão querer te impedir, fazer você soltar a mão de Deus um pouquinho. E é aqui que está o problema. É segurar em Deus, é andar com Ele, não soltar dele. Eu quero contar uma ilustração aqui para a gente concluir. E essa história é real. Diz que na época da guerra interna dos Estados Unidos, guerra civil, entre o próprio país ali mesmo, a guerra foi por causa da escravidão. Era o sul contra o norte. O sul queria que continuassem mantendo escravos e o norte, e o governo estava junto com o norte, o presidente Abraham Lincoln, eles queriam acabar com a escravidão. E o país entrou numa guerra que morreram, se não me engano, mais de 1 milhão de pessoas, de 1 milhão. Uma guerra horrível. Americano matando americano. Isso em 1800 e pouco. E diz que nessa guerra,
um soldado ele queria voltar para casa, porque ele já tinha perdido 2 irmãos na guerra. E a mãe era viúva. E esse soldado achou que ele não poderia deixar a mãe dele sozinha, sem 2 filhos que já morreram na guerra, viúva. E ele foi até a Casa Branca, já existia a Casa Branca. A Casa Branca é bem antiga. E ele foi até a Casa Branca para falar com o presidente em pessoa, Abraham Lincoln. Mas ele era apenas um soldado. E ele não pôde entrar. Os guardas ali, oficiais do portão, não deixaram ele entrar. E ele chorava e implorava: vocês têm que me deixar falar com o presidente. Eu preciso ir para casa, eu preciso ir até minha mãe, ajudar minha mãe. E nada, foi até ameaçado. Era um momento de crise, em que não era todo mundo que podia chegar perto do presidente. Veja só, ele sentou numa pedra em frente à Casa Branca, a alguma distância, e começou a chorar. Ele não via saída. Ele poderia ser um desertor do exército, ser considerado se ele fosse embora, mas ao mesmo tempo, se ele ficasse, sua mãe estaria sofrendo pela perda dos outros 2 irmãos. E ele queria muito estar com sua mãe, como último filho. E ele não viu saída a não ser chorar. E diz que uma criança apareceu perto dele ali, uma criança talvez de 7, 8, 9 anos, e tocou nele e falou assim: moço, o que foi? Por que você está chorando? E ele pensou: eu vou explicar para uma criança o meu problema? Mas não tinha nada a perder, e ele falou para a criança, na inocência ali da criança, ele falou assim: eu quero ver a minha mãe. Eu estou com saudades da minha mãe. E já perdi 2 irmãos aqui, eu quero ir ajudar minha mãe. E eu quero muito falar com o presidente, mas ninguém me deixa. E diz que o menininho falou assim: eu vou te ajudar, vem comigo. Pegou a mão dele e puxou ele. E diz a história que ele pensou: a inocência da criança, não é? Veja só, a criança quer me ajudar, mas eu vou com ela. E diz que a criança foi puxando com a sua mãozinha ali e ele foi indo atrás. E veja que interessante essa história. Diz que quando a criança chegou perto dos portões da Casa Branca, com aqueles guardas fortes e imponentes, que ele tinha tanto tentado passar, que ele implorou, quando eles chegaram perto, o portão só se abriu. E ele pensou que ele estava tendo um sonho, ou que esse menino era um anjo, e ele continuou andando, e lá no prédio a porta também se abriu, ao chegar a criança com o soldado ferido, magoado, triste, sem esperança. E diz que o menino foi indo, foi entrando, e ele mal podia acreditar. E quando o menino chegou no salão oval da Casa Branca, que é onde se decidem as coisas ali, até hoje nos Estados Unidos, quando ele pisou ali, ele não acreditou. Eu estou no salão oval da Casa Branca. E o próprio presidente Abraham Lincoln estava ali com alguns generais, debruçado ali sobre uma mesa, estudando um mapa grande para ver as técnicas, como é que eles fariam para vencer a guerra. E o Abraham Lincoln olhou a cabeça, olhou para o menininho e falou: filho, tudo bem? Quem é esse seu amigo aí? E aí ele falou: pai, esse homem precisa falar com o senhor. Naquele dia ele descobriu que era o próprio filho do presidente que estava passeando ao redor da Casa Branca e conduziu ele para falar com o pai. Amigos, andar com Deus sem Jesus é impossível. Jesus diz: todo aquele que vem a mim, ele fala que ele vai levar ao Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Andar com Deus é ter um relacionamento com Jesus Cristo, é conhecer as Escrituras, é pedir para que o Senhor Jesus ande conosco, que nós o amemos, e assim a gente anda com o Pai também. Você acha que é difícil ser cristão? São muitas exigências de Deus? Não são muitas exigências. É apenas o Pai dizendo: filho, anda comigo, anda comigo. E mesmo que é um abismo intransponível até o Pai, o próprio Senhor Jesus quer nos conduzir nessa caminhada. Eu quero apelar hoje ao seu coração, para que você descubra o que é andar com Deus, para que você tire da sua cabeça essa ideia de que o cristianismo são milhões de pedidos, de requerimentos, de proibições. Eles existem, mas eles têm que se tornar natural, por você andar com Deus e amá-lo. Quero fazer uma oração aqui. A oração vem antes ou depois da música? Agora, não é? Feche seus olhos onde você estiver e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra hoje, Senhor, que nos esclarece que a obediência só faz sentido se nós amarmos a Deus.
Ajude-nos, Senhor, para que a vida cristã não seja uma lista de proibições e de exigências. Ajude-nos, Senhor, a andarmos com Deus pela fé em Jesus Cristo, o qual nos leva ao Pai. Ajude-nos, Senhor, a experimentarmos caminhar com Deus, lendo a Bíblia, orando, pedindo a unção do Espírito Santo, nos demorando mais na Tua Palavra do que nas séries do Netflix, nos demorando mais no estudo e oração do que em filmes. Nos ajude a demorarmos mais com Deus, para podermos amá-lo de verdade, e que a vida cristã não seja um monte de exigências, seja uma nova natureza em nós, que nos dá prazer de fazer o que Deus pede, que nos dá prazer de imitarmos o Pai e que nos dá o desejo de estarmos com Ele. Peço que o Senhor esteja conosco e que nós possamos ser transformados por esse caminhar com Deus. É o que eu te suplico e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus.